Você já percebeu como notícias, crises e eventos globais parecem estar se encaixando como peças de um quebra-cabeça? E se eu te dissesse que há profecias milenares que descrevem exatamente o que está acontecendo e que elas revelam um plano oculto para controlar o mundo inteiro? Não estamos falando de coincidências, mas de sinais claros, registrados na Bíblia, que indicam que algo muito maior e mais perigoso está se formando diante dos nossos olhos. Nos próximos minutos, você vai descobrir as 5 maiores conspirações bíblicas sobre o fim dos tempos, entender como cada uma já está em movimento e por que elas afetam diretamente a sua vida e o seu futuro. Se você quer estar preparado, evitar as armadilhas e enxergar o que muitos não percebem, fique até o final, porque cada revelação vai mudar a forma como você vê o mundo a partir de hoje. 1. A profecia oculta do governo único mundial. Desde os primórdios da civilização, reis, imperadores e governantes ambicionaram unificar o mundo sob um único trono. Mas, segundo as profecias bíblicas, no final dos tempos, essa ambição deixará de ser apenas um sonho de poder e se tornará uma realidade assustadora. Daniel, o profeta que decifrou sonhos de monarcas e revelou segredos de eras futuras, descreveu um reino que devorará toda a terra, pisará os pés e a despedaçará. Daniel 7:23. Já no livro de Apocalipse, João detalha uma besta que recebe autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Apocalipse 13:7. São textos separados por séculos, mas unidos por uma mensagem. Um poder mundial surgirá e será diferente de todos os anteriores. O mundo moderno, conectado por redes digitais e interdependente em sua economia, parece dar os primeiros passos para pavimentar esse caminho. Moedas digitais globais começam a ser discutidas em conferências internacionais, e tecnologias de rastreamento, antes restritas à ficção, agora estão no bolso de cada cidadão, disfarçadas como simples conveniência. Organizações supranacionais, com alcance além das fronteiras, já ditam políticas que moldam a vida de bilhões. Tudo isso, para os olhos atentos às Escrituras, não é apenas progresso, é cumprimento de uma antiga advertência. Muitos estudiosos e teóricos de conspiração acreditam que essa unificação não acontecerá de forma abrupta, mas será construída passo a passo, sob o pretexto de resolver crises globais. Catástrofes econômicas, pandemias e conflitos internacionais serviriam como pretexto para convencer as massas de que apenas um governo centralizado poderia trazer paz e estabilidade. E quando as nações estiverem suficientemente dependentes dessa estrutura, surgirá um líder carismático, prometendo segurança em troca de obediência total. Esse líder, apontam as profecias, não será apenas um político, será a personificação do espírito do anticristo. Ele terá uma habilidade única para conquistar corações e mentes, fazendo com que as pessoas entreguem sua liberdade sem perceber. E como num contrato silencioso, cada indivíduo passará a ser monitorado, registrado e classificado até que o conceito de privacidade se torne apenas uma lembrança de tempos antigos. Se até aqui você já percebeu que essas peças se encaixam de uma forma assustadora, imagine o que ainda está por vir. O próximo ponto que vou te mostrar é um dos mais ocultos e perigosos, e quase ninguém fala sobre isso. Então já aproveita para se inscrever agora e ativar o sininho, porque o que você vai ouvir a seguir pode mudar completamente a forma como você vê o mundo. Mas o que torna essa profecia tão intrigante e assustadora é o fato de que, para muitos, as engrenagens desse sistema já estão em movimento. Organismos financeiros discutem moedas digitais únicas. Gigantes da tecnologia acumulam dados de bilhões de usuários e acordos internacionais sobre segurança global já preparam o terreno para uma vigilância sem precedentes. Tudo isso parece encaixar-se perfeitamente nas peças do quebra-cabeça revelado há mais de 2000 anos. E assim, a profecia do governo único mundial não é apenas um eco distante do passado, mas um alerta público
pulsante no presente. Um sistema que cresce à sombra da nossa rotina, silencioso mas constante, se aproxima do seu auge. E segundo a Bíblia, quando essa estrutura estiver completa, um novo capítulo sombrio da história da humanidade se iniciará. Mas essa é apenas a primeira peça do enigma. Para compreender a totalidade desse quadro profético, é preciso olhar para Jerusalém, o coração espiritual do mundo, onde outra profecia, tão antiga quanto polêmica, aguarda seu cumprimento silencioso. E 2. O enigma do terceiro templo de Jerusalém, Jerusalém. Uma cidade pequena no mapa, mas imensa no cenário espiritual e geopolítico. É ali, sobre um monte rochoso, que se encontra um dos lugares mais disputados e sagrados do planeta, o Monte do Templo. Hoje, dominado pela cúpula da rocha e pela mesquita de Al-Aqsa, esse local é reverenciado tanto por judeus quanto por muçulmanos. E é justamente essa sobreposição de fé e política que transforma cada pedra desse monte em um campo minado de tensão. Para os judeus, a reconstrução do Templo de Salomão, destruído pela primeira vez pelos babilônios em 586 a.C. e pela segunda vez pelos romanos em 70 d.C., é mais do que um desejo nacionalista. É a retomada de um centro de adoração ordenado por Deus. E, segundo diversas correntes de interpretação profética, esse evento é um dos sinais mais claros de que o fim dos tempos está próximo. No livro de Daniel, e mais tarde nas palavras de Jesus em Mateus 24, há referências a um abominável da desolação que se manifestará no lugar santo. O Apocalipse reforça essa ideia, descrevendo um período em que o templo será medido e as nações pisarão em seus átrios. Essas passagens, para estudiosos e teóricos, não são meras metáforas. Elas apontam para um templo físico, reconstruído nos últimos dias, que se tornará palco de eventos decisivos para a história da humanidade. O mistério se intensifica quando olhamos para os movimentos atuais em Israel. Organizações como o Instituto do Templo já confeccionaram vestes sacerdotais, instrumentos de culto e até treinam levitas para os rituais. Há relatos de que a pedra fundamental para o terceiro templo já foi cortada e está pronta. Mas há um obstáculo gigantesco. O monte está sob controle islâmico e qualquer tentativa de construção poderia provocar uma guerra sem precedentes. E é aqui que muitos enxergam a ligação com o governo único mundial descrito anteriormente. Alguns acreditam que, quando esse sistema global estiver consolidado, um acordo de paz entre judeus e muçulmanos será imposto ou mediado pelo líder mundial, aquele mesmo que a Bíblia identifica como o Anticristo. Ele trará uma trégua aparente, permitindo a reconstrução do templo, mas usará esse gesto como isca para algo muito mais sombrio, colocar-se como objeto de adoração no lugar santo. Assim, o terceiro templo não é apenas uma questão religiosa ou arqueológica. Ele é a ponte entre a promessa de restauração e a armadilha da enganação final. E quando seus muros começarem a se erguer, cada pedra assentada será um lembrete de que as engrenagens do Apocalipse estão girando mais rápido do que imaginamos. Mas nem todos os sinais do fim virão da terra. Há profecias que apontam para eventos vindos dos céus, anunciados com sons e visões que abalarão o mundo. 3. As 7 trombetas e o armamento celestial. O som de uma trombeta no mundo bíblico nunca foi apenas música, era anúncio. Anúncio de guerra, de proclamação real ou de um ato divino prestes a acontecer. No livro de Apocalipse, as 7 trombetas soam como marcos de catástrofes globais, cada uma liberando eventos que desafiam a imaginação humana. Relâmpagos, terremotos, fogo misturado com sangue, águas amargas, escuridão e pragas são descritos em uma linguagem tão vívida que parece mais um relato ocular do que uma visão profética. O que intriga estudiosos e desperta a mente dos teóricos da conspiração é que no mundo moderno, fenômenos semelhantes aos descritos por João parecem possíveis e até plausíveis através da tecnologia. Armas climáticas, projetos de manipulação atmosférica, satélites de alta energia e experimentos militares secretos poderiam, em teoria, reproduzir alguns dos efeitos na
narrados no texto bíblico. Um impacto de asteroide ou cometa, por exemplo, poderia tingir oceanos de vermelho, destruir cidades costeiras e lançar poeira suficiente para escurecer o sol. Mas há algo ainda mais perturbador: sons inexplicáveis que vêm sendo registrados ao redor do planeta. Em cidades da Rússia, do Canadá, da Ucrânia e até mesmo do Brasil, moradores relataram ouvir um estrondo metálico profundo que parece vir do céu. Cientistas oferecem explicações como o deslocamento de placas tectônicas ou o barulho de maquinário industrial distante, mas para aqueles atentos às Escrituras, esses sons são prenúncios das trombetas proféticas. Afinal, Jesus disse que haveria sinais no céu e na terra antes do fim. E se parte desses sinais fosse induzida pelo homem? Aqui entra uma teoria inquietante, de que elites globais, cientes das profecias, poderiam usar tecnologias avançadas para simular o cumprimento de certas passagens, criando medo e submissão na população. Essa engenharia apocalíptica poderia preparar o caminho para o líder mundial citado nos capítulos anteriores, apresentando-o como a única solução para o caos. Curiosamente, as trombetas não apenas anunciam destruição, elas também têm um caráter espiritual. Em cada toque, há um chamado para que as pessoas despertem, se arrependam e busquem a Deus. Porém, na narrativa profética, a maioria endurece o coração, preferindo confiar em líderes humanos e sistemas tecnológicos ao invés do Criador. Assim, quer sejam eventos naturais, fenômenos divinos ou manipulação humana, as 7 trombetas representam uma fronteira. Depois que elas começarem a soar, o mundo jamais será o mesmo. Cada som ecoará como um lembrete de que o relógio profético está avançando e as engrenagens do fim giram sem retorno. E quando o toque da última trombeta se calar, uma nova fase se abrirá. Será o tempo em que não apenas os céus, mas a própria vida cotidiana será controlada até o mais íntimo detalhe, e todos terão de escolher entre se submeter ou resistir. 4. O selo da besta e o controle total da humanidade. Quando João escreveu, no Apocalipse, que ninguém poderá comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta, ou o número do seu nome, talvez ele não pudesse imaginar como essa profecia encontraria ressonância em uma era de tecnologia digital e sistemas de vigilância globais. Durante séculos, a marca da besta foi vista como um mistério, mas à medida que o mundo caminha para uma economia cada vez mais dependente de registros digitais, ela começa a ganhar contornos mais palpáveis e assustadores. Hoje, quase todas as transações financeiras estão a poucos passos de serem completamente rastreáveis. Compras, vendas, transferências e até doações podem ser monitoradas em tempo real. Sistemas de pagamento sem dinheiro físico, através de cartões, aplicativos e agora moedas digitais emitidas por bancos centrais, criam um ambiente em que a exclusão de uma pessoa do sistema pode ser feita com um simples comando. A tecnologia, que poderia trazer conveniência, também pode se tornar a ferramenta perfeita para controle absoluto. Teóricos da conspiração e estudiosos bíblicos veem nesse avanço um eco direto das palavras de João. Alguns apontam para chips subcutâneos e implantes biométricos já testados em diversos países. Outros para sistemas de identidade digital global, que unem informações financeiras, médicas e até comportamentais em um único cadastro. O conceito é sedutor para quem busca segurança contra crimes e fraudes, mas é exatamente esse apelo à segurança que, segundo as Escrituras, levará muitos a aceitarem o selo sem resistência. Mas a marca da besta não é apenas um símbolo físico ou tecnológico. Ela é, antes de tudo, um pacto espiritual. Recebê-la significará declarar, consciente ou inconscientemente, lealdade ao sistema do anticristo. Será escolher
diante da pressão e da necessidade, entre manter-se fiel a Deus ou ceder para garantir sobrevivência imediata. Não será apenas sobre comércio, mas sobre adoração. O perigo é que essa escolha não será apresentada de forma explícita. Não haverá placas dizendo: "Este é o selo da besta". Pelo contrário, será vendida como uma solução inovadora, um avanço inevitável para o bem coletivo. Campanhas de mídia poderão associar a aceitação da marca a virtudes como solidariedade, segurança e cidadania global. E quem se opuser será rotulado como perigoso, radical ou inimigo da paz. Assim, a profecia ganha um tom ainda mais realista. Imagine um mundo em que supermercados, hospitais, transportes e empregos estejam atrelados a um único código de identificação. Imagine não poder alimentar sua família ou receber cuidados médicos sem apresentar essa credencial. É nesse cenário que a pressão atingirá seu auge, forçando cada pessoa a decidir a quem pertence sua fidelidade. Quando esse sistema estiver totalmente implementado, não haverá retorno. A humanidade estará dividida entre os que aceitam a marca e se integram ao sistema, e os que resistem, vivendo à margem, perseguidos e privados de recursos básicos. A Bíblia diz que essa perseguição será implacável, mas também afirma que aqueles que perseverarem receberão a coroa da vida. E é nesse ponto que se aproxima o clímax. Quando a estrutura de controle estiver completa, será a hora de um último e grandioso ato. Um evento global, sobrenatural e irresistível, que confundirá até os mais firmes, a grande decepção final. 5. A grande decepção final. A Bíblia alerta que antes do retorno de Cristo, o mundo presenciará sinais e maravilhas tão impressionantes que enganariam, se possível, até os escolhidos. Mateus 24:24. Essa não será uma mentira simples ou uma farsa mal planejada. Será a culminação de séculos de manipulação, alinhando política, religião e ciência em um único espetáculo de engano. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, chama isso de a operação do erro, acompanhada por sinais e prodígios da mentira. Para muitos teólogos e analistas de profecias, essa decepção poderá assumir várias formas. Uma delas é a encenação de um evento sobrenatural grandioso, um milagre transmitido globalmente que unirá povos e culturas sob um mesmo líder, o Anticristo. Outra hipótese, cada vez mais explorada por teóricos da conspiração, é a de que esse evento possa ser apresentado como um contato alienígena, uma frota luminosa surgindo nos céus, proclamando paz e prometendo soluções para todos os problemas da humanidade. Seja qual for o formato, a intenção será a mesma: quebrar a resistência, seduzir a fé e legitimar o domínio do falso Messias. E o mais inquietante é que a tecnologia já existe para criar algo assim. Projeções holográficas em larga escala, drones em formação, manipulação climática e até engenharia genética poderiam ser usados para compor um cenário que pareça um milagre inquestionável. A narrativa será cuidadosamente construída, combinando elementos espirituais e científicos para que ninguém tenha como provar que se trata de um engano. No plano espiritual, essa será a armadilha perfeita. Aqueles que resistirem à marca da besta, mas não estiverem firmes na palavra de Deus, poderão ceder diante de algo tão convincente. As emoções serão manipuladas, a esperança será sequestrada e o medo será usado como catalisador. Será o teste final de lealdade: adorar o Criador invisível ou se render ao espetáculo visível. O ápice dessa decepção coincidirá com a consolidação total do governo mundial, o templo reconstruído em Jerusalém e a imposição do selo da besta. Nesse momento, o líder global não será mais apenas um governante ou mediador. Será proclamado como salvador da humanidade. E multidões se curvarão, acreditando que estão presenciando a realização das mais profundas promessas espirituais, quando na verdade estarão diante da mais engenhosa fraude já orquestrada. Mas para aqueles que conhecem as Escrituras e discernem os sinais, esse será também um momento de maior vigilância, pois logo após a escuridão mais densa, a verdadeira luz, a
aparecerá nos céus. Não uma projeção, não um truque, mas o retorno glorioso do Filho de Deus, vindo para julgar as nações e estabelecer um reino que jamais será destruído. Até lá, as engrenagens dessas 5 conspirações bíblicas continuarão girando silenciosas, mas implacáveis. E o mundo, sem perceber, será conduzido passo a passo ao cenário exato que os profetas descreveram há milhares de anos. Um cenário que agora, mais do que nunca, parece estar prestes a se cumprir. Agora que você conhece essas 5 conspirações bíblicas e entende o que realmente está em jogo, não guarde isso só para você. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem você ama e espalhe essa mensagem. Porque a informação certa na hora certa pode salvar vidas e preparar corações. E lembre-se, a maior arma contra o engano é a verdade.